Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta segunda-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós algo que poucas vezes nós vimos, ou melhor, quase nunca nós vimos na pessoa de Jesus. Algo que é em benefício dele mesmo. Quando Judas, porque era ladrão, afirmou em vender o perfume ao invés de ungir o próprio Jesus e dar o dinheiro aos pobres, Jesus diz: pobres vocês sempre terão convosco. E é interessante a gente pensar que a igreja, ela aos poucos vai se tornando também muito comprometida com os pobres. E às vezes nós nos esquecemos do anúncio da palavra de Deus. Às vezes as pessoas, elas têm um carinho muito grande na pastoral para com os mais pobres e não está errado. Inclusive, a nossa igreja tem opção preferencial pelos pobres. O certo é que o trabalho com os pobres não pode ser, de forma nenhuma, algo apenas assistencialista. Deve haver aí também uma evangelização. Quando Jesus diz assim: pobres vocês sempre terão convosco, quanto a mim, nem sempre vocês terão. Quer dizer, um esvaziamento daquilo que é a missão da igreja. Quando nós nos voltamos exclusivamente para os pobres e nos esquecemos da evangelização. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes a gente depara com pessoas justificando, o desleixo, justificando a bagunça com a questão de pobreza. Ser pobre não quer dizer você ser sujo. Ser pobre não quer dizer você ser mulambento, você ser largado de jeito nenhum. E quantas vezes a gente vai na igreja e tá aquela igreja suja, aqueles panos sujos, aquela bagunça, e aí diz assim: é porque nós somos pobres. Não, é porque vocês são bagunceiros mesmo. É porque vocês não tão desleixados, é porque vocês não têm zelo, é porque vocês não têm cuidado mesmo. Tem nada a ver com pobreza. A minha mãe, meu pai, toda vida nós somos pobres. Mas graças a Deus, toda vida nós também fomos limpos, arrumados, nossas coisas sempre bem arrumadinhas no lugar certo. Eu tive muitas tias que moram lá no interior, na zona rural,
gente pobre, gente simples mesmo, mas não tinha um copo de alumínio lá em casa que brilhava mais do que os deles lá na casa deles. A louça deles, tudo tão limpinho, tudo tão arrumadinho, fogão a lenha, tudo. O fogão não tinha aquele tanto de cinza espalhado, aquele monte de lenha, aquela coisa, nada. Se ilude quem pensa que é assim. Não, tudo muito bem arrumadinho. Rato, barata, essas coisas, longe, fora de cogitação, nem passava perto. Claro, cobras, essas coisas, em roça sempre tem, mas bichos que vêm por causa de sujeira, esses aí, lá vocês não veem não. Então, meus irmãos, minhas irmãs, pobreza é diferente. E quando eu vou numa paróquia, numa comunidade, quando eu trabalho numa paróquia, numa comunidade, o pessoal até me chama de chato, porque eu sou mesmo, né? Detesto bagunça, detesto sujeira. E aí a gente vê que as pessoas trazem de casa essa herança. Você vê que coroinhas colocam as roupas tudo bagunçado. Você percebe que ministros extraordinários da Eucaristia colocam seu jaleco tudo jogado. Legionários usam as velas e aí a vela não queima tudo e deixa aquele pedaço toco de vela lá com a cera e tudo bagunçado. Flores que levaram para a imagem de Nossa Senhora para o altar, né, deixam lá jogadas. E assim sucessivamente. A gente começa a perceber que pessoas vão para a missa e aí bebem água num copo descartável, deixa o copo lá jogado na igreja, não sabe jogar numa lixeirinha. Usam o banheiro, não sabem dar descarga, não sabe manter a limpeza, a ordem. Então vocês começam a perceber que a pobreza ela não está no fato de você não possuir bens, mas está no espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é difícil. A gente tem que pensar que o pobre, ele também precisa se emancipar, também precisa ganhar sua dignidade. Quantas pessoas que se dizem pobres têm um quintal grande e preferem encher o quintal de cachorro do que criar uma ou duas galinhas para botar, plantar ali um ou dois canteiros de horta para poder colher uma verdurinha, alguma coisa para comer? Não, preferem estar pedindo. Então vocês veem que às vezes a gente canaliza todas as nossas forças para esses pobres e esquece também da dignidade que eles têm que ter também. Não que a gente vá dar dignidade para ninguém, porque existe e é necessário que a pessoa tenha a sua dignidade, que a pessoa busque a sua dignidade. Eu não posso dar dignidade a ninguém se a pessoa não quer, se a pessoa mesmo não busca. Então, se a gente vai numa sala de uma reunião e aquela sala suja, as pessoas terminam a reunião e deixam as cadeiras bagunçadas, tudo feio, tudo baderrado, isso é sinônimo de pobreza? Não, isso é sinônimo de desleixo. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nem anima a gente a dar alguma coisa para quem quer que seja. Você faz uma coleta, você faz uma campanha para dar roupas a uma família que está carente, que está necessitando. E quando você chega lá, a serra de roupa está lá no canto, precisando ser lavada. E eles, nem para lavar a roupa, têm ânimo. Melhor do que ganhar uma roupa, talvez seria, me dê um sabão para eu poder lavar. Eu tenho roupa, só que eu não tenho sabão para lavar. Eu tenho a roupa, só que eu não sei como fazer para lavar elas. Me dê só o sabão, por gentileza. Pronto. E aí, estava tudo resolvido, mas a pessoa quer só ganhar, ganhar, ganhar e não cuida de si mesmo. Eu conheço pessoas doentes por causa da sujeira. Eu conheço pessoas que ficam sofrendo muito porque nem um banho é capaz de tomar. E eu não estou falando de pessoas idosas, de pessoas que ficam sem condições para tomar o seu próprio banho. Eu falo de pessoas muito normais, jovens, pessoas que podem limpar a sua casa. O fedor da casa que a gente entra não quer nem armaria. Quando você entra, você já quer sair. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a pobreza ela vai continuar muito. E sempre, como Jesus mesmo disse, pobres vocês sempre terão convosco. Por quê? Porque enquanto houver esse desinteresse pela sua dignidade humana, enquanto houver esse desinteresse pela sua emancipação,
pelo seu valor enquanto pessoa, pobres nós vamos sempre ter. Já Jesus não. Jesus, quanto mais a gente vai canalizando nossas energias para situações que fogem, é política, é economia, é questão social, é isso, é aquilo, nós vamos nos afastando de Jesus. Não que a gente deva negligenciar essas atitudes, essas questões, de forma nenhuma, mas quando a gente canaliza apenas para lá, corremos o risco de nos afastar de Jesus e, pior ainda, de ficarmos sem Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos cuidar mais de nossos templos, de nossas salas de reunião, vamos cuidar mais de nossos objetos sagrados, vamos cuidar mais das coisas que são de Deus, para que assim nós tenhamos condições também de cuidar das coisas dos outros. Termino lembrando que eu estava conversando com meu irmão esses dias e eu achei muito interessante que eu dizia para ele, falei assim, olha, não adianta, se você arruma a sua casa, então as pessoas que frequentam sua casa serão sempre pessoas escolhidas, porque não vai ser qualquer um que vai querer entrar, não, porque a pessoa vai pensar, não, eu não sou digno de entrar nessa casa, não, ela é muito arrumada, ela é muito chique. Agora, se você é bagunceiro, se você é sujo, se você tem uma igreja suja, se você tem uma igreja desleixada, qualquer um entra e todo mundo dá palpite. É diferente, meus irmãos, quando você entra numa igreja limpinha, numa igreja arrumadinha. Não estou dizendo cheio de coisas de última geração, não. Estou dizendo de coisas bonitas, arrumadinhas, limpas, asseadas. É diferente quando você entra numa igreja que está tudo jogado, as toalhas amassadas, os panos sagrados, as cadeiras, tudo bagunçado e depois dizem que lá é porque todo mundo é pobre e lá por ser de Deus é assim mesmo. Onde o mato está em tempo de entrar dentro da igreja, onde a sujeira, a poeira está em tempo de comer o povo vivo, né? Infelizmente isso não é pobreza, isso é desleixo. Eu prefiro ficar buscando sempre a Cristo do que me render a esses estilos de pobreza. Pobreza não é sinônimo de sujeira, não é sinônimo de bagunça, não é sinônimo de desleixo. Fiquem todos com Deus. Ótima Semana Santa.